Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Giardino Bistrô Italiano. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear, em Santa Maria e região. Quiro Pilates Wellness Center. Olá, eu sou Lígia Marques e você está assistindo o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estamos aqui com o cenário no meu queridíssimo ateliê, e recebendo uma pessoa super especial que não é do estado, ela é carioca, Vilane Cristina Trindade de Andrade. Eu vou ler um breve currículo dela para vocês conhecerem as habilidades dela e a formação. Vilane nasceu no Rio de Janeiro, é graduada em jornalismo e regência orquestral. Olha que bacana, nós nunca tivemos uma regente aqui no programa. E mestre em musicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi aluna de regência de Alceu Bocchino e Hernani Aguiar e regeu diversas obras, como a ópera João e Maria, de Engelbert Humperdinck, com coro infantil solistas e orquestra sinfônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde conduziu também outras obras como Roda de Amigos, de Guerra Peixe, e Gavota e Minueto do Contratador de Diamantes, de Francisco Braga, e também esteve à frente da Orquestra de Sopros da Universidade Federal do Rio de Janeiro, regendo algumas obras, entre elas A Little Concert Suite, de Alfred Reed, e Beauty and the Beast, arranjo de Toshio Mashima. Hoje ela é produtora executiva do Sinos, que vocês logo vão saber o que é, um projeto lindíssimo e que a trouxe ao Recanto Maestro, e ela vai nos contar sobre esse programa. Bem-vinda ao programa, então, Vilane Trindade. Obrigada, Lígia, obrigada a todos pela recepção. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom, eu também estou muito feliz em ter a oportunidade de gravar esse programa contigo, essa entrevista, e contar, né, para o nosso público o que é o Sinos. Vamos começar falando o que significa Sinos, uma palavra bonita, e qual é o objetivo desse projeto. Então, o Sinos é o Sistema Nacional de Orquestras Sociais. O Sinos é uma parceria entre a Funarte e a Escola de Música da UFRJ, né? A curadoria do Sinos é feita pela Escola de Música, nosso coordenador é o maestro André Cardoso. E o Sinos nasceu para apoiar os projetos, as orquestras de projetos sociais, né? Os projetos sociais que fazem música, em geral. O Sinos, ele tem essa vertente, né, de dar as ferramentas para que eles se sustentem, pedagogicamente, através de repertório, porque nós fizemos encomendas de repertório baseado num programa sequencial, que você tem um repertório desde quando a criança começa a tocar, pegar um instrumento, até quando ela já está quase profissional. Então a gente tem uma preocupação, né, de cuidar de todas as fases, ensino de instrumento, ensinar um professor a multiplicar aqueles monitores também, né? Preparar a gente para dar aula depois, capacitar. Então o Sinos, ele nasceu para isso. Eu vi, tem um site lindíssimo onde a gente pode ver
várias modalidades, né, que também foi criação e obra da Vilani, esse site, depois a gente vai dizer o nome, né, sinusarte.br, sinus.arte.br, e ali então eu vi várias coisas, por exemplo, várias modalidades de ensino, por exemplo, explica para o nosso público o que é a pedagogia das cordas, o que aborda, quais os instrumentos nesse específico tema. Então, são várias ações que visam realmente essa formação, né, do músico sinfônico, digamos assim. A pedagogia das cordas é justamente a formação da base de como ensinar ao jovem a parte de cordas, porque é uma didática especial, né? São instrumentos que exigem muitas técnicas diferentes. E às vezes dirigido para músicos professores. Para músicos professores e monitores. Exatamente. Ah, que bacana. Porque ele te ensina a parte didática, né? A pedagogia mesmo de ensinar, né? E justamente para muitos projetos sociais, às vezes não tem um professor para todos os instrumentos. A gente sabe que tem uma carência de uma formação, né, especializada. E a pedagogia das cordas tem vários vídeos também no site, no YouTube, que as pessoas podem acessar de graça. Todos os vídeos são abertos e que tratam de diversas coisas. De afinação, de interpretação, de muitas, tem muita coisa. Cuidado manutenção do instrumento. Então são diversos temas para que o professor consiga se orientar ali. Que bacana, é um mini programa Arte de Fazer o Belo, porque eu adoro ensinar essas coisas pro meu público. Por exemplo, tem dentro do Sinus um projeto que se chama Projeto Espiral, que reúne cursos de capacitação para alunos de orquestras e bandas de projetos sociais em todo o Brasil. Explica para nós os temas, as teorias, as oficinas. Então, o Projeto Espiral, ele nasceu lá na década de 70, né? Já era um suporte aos projetos sociais que foi promovido pela Funarte na década de 70. E a gente recuperou esse projeto, né? Que é justamente a parte dos instrumentos, que é o ensino, né, dos instrumentos. O suporte técnico, o suporte didático, mas para o instrumentista, para o músico. Diferente da pedagogia que você ensina ao professor, o monitor, o Projeto Espiral, ele dá todo o aporte técnico para o instrumentista. Então, o flautista, o trombonista, o violinista, enquanto músico, instrumentista, ele está assessorado pelo Projeto Espiral. E tem todos esses instrumentos lá, a gente pode encontrar diversas aulas, são cerca de 20 aulas para cada instrumento, então é um material muito Esse próprio robusto. nome Espiral, então, está trazendo essa diversidade que engloba... Sim, exatamente. Ensino, Todos os instrumentos sinfônicos para banda, para orquestra, estão ali. Todos os instrumentos sinfônicos estão ali contemplados. Que são vários, né? São vários, E a gente tem os melhores professores Eu ali. li ali no site, são vários instrumentos mesmo. Nós já fizemos alguns programas aqui sobre alguns instrumentos. Então, antes de finalizar o nosso bloco, o bloco 1, eu gostaria que tu falasse sobre essa academia de regência agora. É a área dela, ela é regente, olha só que legal. Explique para o nosso público o que contempla essa vertente da academia de regência, quais os tipos de aulas práticas e teóricas que são ofertadas. Então, a academia de regência, ela vai realmente contemplar o regente, né? Que às vezes ele não é regente, às vezes é um instrumentista que colocaram ali na frente, né? No projeto social, falta tudo, não vai faltar o regente. Sim. Aí às vezes é um rapaz que começou, uma moça que começou num instrumento e aí tem um pouco mais de liderança, né? Tem uma desenvoltura, mas não tem técnica, mas não conhece a história da regência, dos grupos de câmara. Então a gente preparou esse material para que eles pudessem ter um suporte também, né? Então a gente tem aulas de técnica, de história da regência, de organização e planejamento dos métodos ali de ensaio. E também nasceu para dar o suporte para os lugares que não tem, ou que às vezes tem muito iniciantezinho, mas para dar um suporte para eles também. Que legal. E a regência, eu já percebi isso, que às vezes vai um músico, né, e depois ele entra numa formação para melhorar. Sim, Porque eu percebo também no regente que cada um tem a sua própria identidade,
o modo de reger, né? Tem uns dão uns pulinhos, outros dão... É muito querido aquilo. A expressão pessoal é muito Isso. individual mesmo. E aquele filme, nós conversávamos um pouco antes de começar o programa, né? Que eu te perguntei sobre aquele filme Antônia, que é a história da primeira regente, né? No mundo, né? Mulher. São muito poucas ainda, né? A gente ainda tem uma cultura bem reservada, né? Então, até as meninas ainda se sentem um pouco mais retraídas, porque sempre foi um cargo de muita força, né? Você tá na frente de uma orquestra com 50, 60 músicos, assusta os homens, não vai assustar as mulheres que já estão, né, historicamente um pouco mais afastadas dos cargos de poder, né? E é muito legal saber disso. E explica um pouco o que quer dizer o meio sinfônico do quê? Tu tá comparando com o quê? Na regência do coro ou o quê? Sim, porque assim, as mulheres, enquanto preparadoras, né, vocais, eram muito aceitas de certa forma, né? Tinha sempre aquela professora que regia o coro na escola, né? Mas em frente a uma orquestra, uma banda sinfônica, então, que é bem mais masculina, né? Tem muita coisa de militarismo, assim, também é mais difícil ainda. Mas estar na frente de uma orquestra sinfônica, regendo ópera, regendo balé, ainda é muito difícil. Sim. No Brasil é muito difícil. E como é que tu entrou nessa história? Já que a gente tem tempo, eu tô perguntando. Totalmente por acaso. Eu sou originalmente flautista, né? Estudei piano e flauta. E aí eu queria saber mais, eu não queria ficar dependendo do professor para me explicar como fazer. Eu falei, eu acho que o maestro deve saber tudo. Mentira. Fui estudar regência, falei, e aí o Boquino entrou na minha vida. Na escola de música lá, Vila Lobos, lá no Rio. E aí ele entrou na minha vida e eu nunca mais saí. Mas tem que ter um dom também, um amor por fazer a gente se dedica muito, regência, né? A gente abre mão de muita coisa na vida. Sabe que já me passou isso na cabeça mesmo. Um regente tem que conhecer todos os instrumentos. Eu pensava isso. Então, ele tem que conhecer o básico de todos os instrumentos. E na verdade, leitura de partitura e o que entra agora, o que entra depois, ficar atento. É bem complexo, bem complexo. Você tem que avaliar, tem que analisar uma partitura, você tem que saber o que você quer tirar dela, você tem que saber qual por que a individualidade, né? De você ver que cada um tem o seu jeito. Você sabe o que você quer daquela partitura. Pode criar também? Olha, criar tem que seguir as obras, né? Depende do compositor, assim. Os compositores vivos, às vezes, quando você tá meio que ajudando, ele deixa você fazer alguma coisinha, assim, mas depois... criar mesmo, não. Assim. Tá, que legal. Interpretar. Que bom que a gente pôde conversar um pouquinho aqui. Nós vamos pro próximo bloco e esperamos vocês para saber mais coisas lindas sobre esse projeto Sinos. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Giardino Bistrô Italiano. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear, em Santa Maria e região. Quiro Pilates Wellness Center. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, e continuamos conversando com a regente maestra Vilane Trindade, do Rio de Janeiro. Vilane, eu achei linda
essa vertente que vocês têm no projeto Sinos sobre academia de ópera. Eu adoro a ópera, então achei lindíssima essa oportunidade também de ensino. Então fale para o nosso público qual o objetivo dessa academia nos Sinos e os conteúdos que ela aborda, por favor. O objetivo principal é introduzir, né, a ópera nos projetos sociais, porque ainda é um estilo bem afastado, né, porque é tido como muito complexo, né, cenários, cantores, texto e muita coisa, né, e a gente tentou simplificar o máximo. Também encomendamos óperas, a gente já estreou 2, do Marcos Portugal, que foi o Basculho da Chaminé. Fizemos também do Tim Rescala, um engenheiro que foi um sucesso, já fizemos reapresentações em vários lugares. E são obras que são todas com temática brasileira. A gente pede aos compositores que usem o libreto, que usem textos nacionais, com o idioma nacional, para que a gente consiga, além de ter um repertório brasileiro, com a história brasileira, né? E agora a gente tem mais uma estreia em Porto Alegre. Vai ter agora em novembro. Olha. Furo, hein? Vai ser a ópera do João Guilherme Ripper, que vai ser sobre Cândido Portinari. Que lindo! E os solistas são crianças, infantil. É uma ópera com temática infantil. Eu vou ter que ir. Sobre a infância. É maravilhosa. Já tô dando spoiler que é pra todo mundo aparecer lá em Porto Alegre. E a ideia é essa, é que os projetos sociais consigam reproduzir. Porque é escrito com um número pequeno de instrumentos, então é o nível, aquele repertório sequencial que eu falei lá atrás, ele tem um nível que as crianças conseguem se desenvolver e chegar naquele nível para tocar. Olha só. Ela é toda estudada, ela é composta baseada na dificuldade que um jovem consiga tocar. Então ela tem, acho que a do Ripper é nível 4, e a do Tim Rescala foi nível 3 e vai ser reproduzida em outros projetos sociais. A ideia é essa, que eles consigam tocar. Que bárbaro! E isso também deve fazer evolução naquele que está aprendendo hoje nesse nível e quando adulto... E apreciar, né? Porque não é uma coisa tão distante, né? Vai deixar de ser uma coisa que só pode ser lá no teatro municipal. Não, ela pode ser apresentada em qualquer lugar. Teatro com fosso, teatro sem fosso, auditório, é uma possibilidade. Eu fico muito feliz, assim, de saber que o nosso Brasil, né, o nosso país, está se posicionando em relação à música, que nós temos pessoas aqui fazendo, valorizando a nossa arte, a nossa obra, porque sempre era uma dependência de outros continentes ou países, né? Sempre o valor era na Europa ou era nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa. As coisas aconteciam lá. Nós tivemos muito esses descendentes aqui, né? Mas não deram continuidade. Depois nasceram os brasileiros, fizeram a sua arte. Tivemos a Semana de Arte Moderna, que já foi uma revolução, para valorizar isso. Então, fico feliz. Nossa ideia é justamente isso. Além de valorizar dentro do repertório com temática nacional, é que a gente consiga produzir e não fique dependendo do repertório estrangeiro até hoje, né? Porque a gente vai tocar uma obra do Mozart, todo mundo conhece, mas aí você vai tocar uma obra de um compositor, Alberto Nepomuceno, ninguém conhece, gigante, conhece em Vila Lobos. E às vezes são belíssimas. São tanto quanto, e as pessoas não conhecem ainda. Então, não somente esses, mas os compositores vivos, né? Sim. Esses caras que estudam e trabalham, e a gente tá dando aí a oportunidade para todo mundo. Que legal. Ajudar. Estou achando lindíssimo isso. Então, assim, dando seguimento, né, no site do Sinos, sinos.arte.br, tem todas essas coisas que eu estou falando com a Vilane e fala sobre o repertório Sinos, que tu já começou a falar um pouco antes, né? Então eu queria saber como é que funciona, como é que são selecionadas as obras para as orquestras jovens, né? Se são as clássicas, se são as populares, compositores atuais ou do passado. Pela dificuldade, porque eu vi que tem níveis ali, e eu acho que o nosso público talvez não saiba esses níveis que tu tá falando. Então, o repertório, ele é encomendado baseado numa tabela de parâmetros técnicos, que é justamente isso que você falou, que é o nível, né? Esses parâmetros é o que torna mais ou menos difícil.
Então tem uma série de regrinhas que o compositor recebe antes e fala assim, olha, aqui pode ter a altura tal, porque o aluno consegue tocar, aqui pode ter um acidente, pode ter um sustenido, pode ter um bemol, então tem uma tabela. E quando é encomendado ao compositor, ele é totalmente livre para fazer dentro de, por exemplo, repertório de cordas. Obviamente é só para cordas, mas ele pode fazer o estilo que ele quiser. Se ele quiser reproduzir um bar, ele pode reproduzir, mas a obra é dele, dentro dos parâmetros técnicos, porque tem que ter aquele nível de dificuldade. Por exemplo, o Maestro Cunha, ele compôs uma peça de nível 0.5. Eu vi que tem ali do que Maestro é o Cunha. primeiro nívelzinho que as crianças estão colocando o instrumento e botando o arco na corda. Que amor. E eles adoram tocar a obra do Maestro Cunha. Eu estive agora em Vitória, na caravana, lá em Serra, no Espírito Santo. Foi Serra, não é Vitória? Em Serra, no Espírito Santo. E fizemos a obra do Maestro Cunha. As crianças adoram tocar. Porque elas se sentem, tá pegando o instrumento, não sabe nem botar o dedinho direito ainda, mas tá lá tocando e consegue fazer música com pouco, com a corda solta. E aí esses níveis vão ficando mais difíceis. Então o repertório Sinos é esse. É te dar a capacidade de fazer música com menos técnica ou com mais técnica, entendeu? Porque esse parâmetro aí tá com o compositor já. Sim. Ele sabe o que ele pode ou não escrever. Então ali no repertório é onde tem aquelas três nomes. Sim. Ali, né? Aí tem as partituras e as partes. Isso. Porque todo mundo tem acesso. As pessoas podem entrar lá no site, pode baixar o PDF, imprimir para colocar ali na estante para os músicos. A partitura para o aluno de regência que estiver estudando, ele pode baixar, ouvir a gravação. A gente tem gravação de referência com grandes orquestras brasileiras que gravaram essas obras no repertório e estão lá no site. Você abre a partitura e acompanha ao mesmo tempo. Tem vários vídeos, eu vi, eu assisti alguns. Ficou muito legal muito legal e muito belo, porque é um site que é como se o Sinos tivesse aberto para muito mais pessoas do que só uma caravana, só um então, concerto. Porque como a gente começou e logo veio a pandemia, nosso planejamento era estar fazendo tudo presencial. Mas veio uma pandemia e a gente teve que se reprogramar para fazer o virtual. Sim. E uma das coisas que a gente mais, obviamente, conseguia fazer ali é essa parte de vídeo, né? De alimentar um site. Sim. Pra mim foi a melhor coisa que aconteceu. Porque aí tu organizou toda essa parte virtual. Não, porque a gente também conseguia fazer, porque a gente conseguia disponibilizar coisas que as pessoas usavam de casa. Você conseguia estudar seu instrumento de casa, você conseguia se preparar de casa, o repertório, né? Você tocava sozinho em casa, você fazia suas coisas em casa. Já estamos preparados para o que der e vier, né? Exatamente, aí abriu, voltamos. Que legal. Então agora, domingo, dia 24 de julho, às 10h30, estão todos convidados. Nós vamos ter um concerto da Caravana Sinos e a Orquestra Jovem Recanto Maestro, no auditório principal da Antônio Meneghetti Faculdade, aqui no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Tem entrada franca, né, aberto para a comunidade. E eu vi que tem no site os concertos Sinos também, que eu acho que era isso que eu tava falando, né? Esse tipo de concerto acontece quando, assim, são convites, eles são pagos, os concertos também são uma soma. Por exemplo, esse concerto que nós vamos ter aqui domingo, ele vai pro site, as produções que são feitas na caravana, como é que é isso? Então, os concertos Sinos são essas gravações de referência que a gente faz do repertório Sinos. Então, todas as obras que a gente convida as orquestras a gravarem, tanto orquestras de projetos sociais quanto orquestras profissionais, para que tornem aquela partitura real, né, para que ela saia do papel e ela vire uma gravação de referência, para que as pessoas conheçam. Principalmente as que não se conhecem. Principalmente as que não se conhecem, As que se conhecem já foram imortalizadas às vezes por grandes orquestras, né? Mas as que acabaram de ser compostas, elas são estreadas ali. A estreia ocorreu dentro de um projeto social. Que bacana. E aí a gente vai e grava e tá no site para todo mundo ver. Que legal. Eu queria saber, antes da gente encerrar o programa, alguma coisa sobre as publicações. Se o Sinos tem publicações de livros, revistas, se tem produção científica, porque toda essa obra que vocês estão fazendo é uma ciência também, né? Que pode perdurar para outros, né? E sobre essas experiências vivenciadas nas caravanas e se o Sinos promove concursos
que eu vi ali que tem uns prêmios. Sim, então, sobre essas publicações, a gente tem uma revista anual. Esse ano vai ser a 3ª revista já, tivemos 2 revistas publicadas. E além das partituras, a gente tem todo o trabalho de pesquisa, por exemplo, do próprio repertório sequencial. Pesquisas que foram feitas e vão se tornar artigos, né, científicos sobre o processo todo. As caravanas também, elas acabam gerando pesquisas de professores que foram aplicar estudos pedagógicos, por exemplo, professores que estudam realmente a aplicação desse tipo de ensino de coletivo. Então, assim, essa publicação está sendo já preparada para vir para público cedo. E depois tem os concursos. Isso, para estimular. Concursos, sim, concursos de jovens solistas, de crianças, de projeto social, obviamente, né? Porque concursos de prêmios grandes, aí o pessoal faz lá fora. A gente quer as crianças que são alunos de projeto social, né? Que elas tenham vez, e isso vai estar vindo considerar o também. mérito, né? Sim, né? claro, porque mérito. é uma realidade totalmente diferente, né? Que bacana, isso ajuda muito. E tá vindo mesmo. também o concurso. Que legal. Para encerrar o programa, eu tenho aqui também ainda um recadinho. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem. Qual mensagem tu deixaria, por exemplo, se nós fizéssemos uma conexão entre a experiência que tu vive, né, nesse projeto Sinos, e que tu percebe que os jovens músicos também vivem, né? O que tu sente que esse projeto produz nas pessoas depois de uma caravana, por exemplo? A nossa ideia é que a gente dê força, né? Porque o projeto Sinos, mesmo com todo o apoio que a gente oferece, a ideia é que eles se alimentem, né, de um grupo de professores que saem muitos... A gente tem os músicos da Sinfônica de Porto Alegre trabalhando aqui em Recanto Maestro. Isso, eu queria ter citado. Então é uma inspiração. Ó, imagina, os músicos profissionais estão tocando do meu lado. Ou seja, eu posso ser como eles. Eu posso estar do lado deles no futuro, é só eu me dedicar. Claro. Não existe uma chance de não estar porque eu... Não, se eu estudar eu chego. Isso. Então, assim, a ideia de... E mesmo que não chegue, a gente está criando cidadãos conscientes, inteligentes, com cultura. Isso. A ideia é que a gente consiga realmente plantar nessas crianças a música de verdade, né? A arte, a beleza, a cultura... Gostei da palavra de verdade. Porque assim, com certeza, também pensei nisso, vai servir no futuro para alguma coisa mesmo que ele não siga, né? Talvez não como um musicista, mas talvez como um professor, porque ele vai adquirir o conhecimento. E eu gostaria de deixar dito aqui que temos professores de outros estados aqui na Caravana Sinos, né? Temos professores de Santa Maria, temos professores de Porto Alegre. Então, os músicos da Sinfônica de Porto Alegre já não são todos daqui, né? Já não temos são. Professores de Belém, temos professores de São Paulo. Isso. E a gente quis trazer os músicos de Porto Alegre, da Sinfônica de Porto Alegre, porque eles são referência aqui, né? Então, é um espelho muito próximo. É uma realidade muito próxima para as crianças. Que assim. também já estudaram fora, que também tiveram seus currículos, né? Que podem ensinar muito. E você vê, tem um professor que é de Caxias do Sul, conversa com um aluno daqui. Aí, olha, minha vida era assim, eu fui, eu consegui. Eu acho legal, assim, ter essa referência. Vilane, muito obrigado pela tua colaboração ao programa. Adorei te receber aqui. Tenho certeza que nosso público aprendeu muito. E o projeto está aberto para outras inscrições, né? Sim, outras a gente vai ter mais caravana agora. A próxima vai ser em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, no finalzinho de agosto. As inscrições já vão ser abertas agora essa semana, na quinta. Amanhã, né? Amanhã já vão ser abertas as inscrições para Jaraguá do Sul. Sim, o projeto ele anda pelo Brasil inteiro, né? Minas Gerais, todos os estados que se interessarem, entram no site, façam a inscrição, fazem contato. O site, sim, caravanassinos.art. E tá no site Sinos, é só clicar que tem um link que leva para inscrição. sinos.art.br. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de então reforçar o convite para o concerto dia 24 de julho, às 10h30 da manhã, no auditório principal da Antônio Meneghetti Faculdade, aqui no Recanto Maestro. E dia 24 também de julho, inicia o festival
Internacional de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria, Festival de Música, e também o Festival de Culinária Italiana, né, de Cultura Italiana em Vale Vêneto. Então, às 14 horas eu estarei lá com outros escritores convidados e vou estar lançando, vendendo, dando autógrafo dos meus livros, né? Um deles é esse, Empreendedoras de Alta Performance do Rio Grande do Sul. Esse também, Confissões e Silêncios, que tem a minha arte na capa, que tem poesias aqui dentro, e vários outros com outros escritores. Esperamos vocês lá às 14 horas. Foi um prazer ter estado com vocês. A gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Giardino Bistrô Italiano. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear, em Santa Maria e região. Quiropilates Wellness Center.